Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimenta-os Miguel, da equipe do programa. E hoje conosco aqui uma amiga estreando no programa, a Carol Laverde. Carol, bom dia. Nossa gratidão a você por participar conosco aqui no Além da Vida. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que a espiritualidade maior esteja conosco, nos amparando e nos intuindo, né? Um pouquinho ansiosa aqui, porque é a primeira vez que estamos aqui, mas é sempre um bom propósito, né? Estarmos elevando o nosso pensamento, buscando conhecimento espiritual. E eu acredito que vai ser muito bacana. A Carol participa do movimento espírita na cidade de Rolândia, frequentando as casas André Luiz, né? União, Maria de Nazaré, né? E tem feito exposições doutrinárias em vários locais, facilitando o entendimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Então, isso é uma tarefa muito nobre, muito bonita, a gente aprende muito, né, Carol? Sim. E não só ela, os irmãos dela também que estiveram aqui no programa, o Maurinho e a Camila, a quem a gente deixa o nosso abraço também, o Antônio e a Teca, que hoje estão trabalhando no Enem, que normalmente estão no segundo e no terceiro domingo, enfim. É todos aqueles que passam aqui pelo microfone da Rádio Londrina, todos os domingos, levando essa mensagem de luz. E a você que conosco já acompanha esse programa há muitos anos, estudando, trocando essa vibração de busca de conhecimento, que é muito importante. E nós vamos ver no tema do nosso estudo de hoje, né, a importância desse conhecimento espiritual, né, Carol, em relação ao tema que a gente vai analisar, né? Isso é muito interessante, né? A gente vai vendo o quanto é importante a busca do entendimento, do conhecimento, até para trazer serenidade, né? Nos momentos da dor, da dificuldade. Isso, estando vivendo na matéria, mas sem descuidar do espírito imortal, né? Como primeiro momento do nosso programa, né, como sempre fazemos, esse material preparado pela Federação Espírita do Paraná, que já tem mais de 30 anos, que são textos muito bem elaborados e analisados. E o tema que hoje se apresenta é a grave problemática da corrupção. Conforme o dicionário, corrupção é adulteração, deturpação, alteração, desvirtuamento, entre outros significados. Nos dias em que vivemos, muito se tem falado a respeito dela. E pensamos que corrupção esteja intimamente ligada aos que exercem o poder público. Lê do engano. Está de tal forma disseminada entre nós que, com certeza, somos poucos os que nela não estejamos envolvidos de alguma forma. Vejamos alguns exemplos. Quando fabricamos um produto com qualificação inferior para alcançar maiores lucros e o vendemos como de qualidade superior, estamos sendo corruptos. Quando adquirimos uma propriedade e, ao procedermos à escrituração, adulteramos o valor a fim de pagar menos impostos, estamos disseminando corrupção. Ao burlarmos o fisco, não pedindo ou não emitindo nota fiscal, estamos nos permitindo a corrupção. É como se houvesse entre todos um contrato secretamente assinado, no sentido de eu faço, todos fazem e ninguém conta para ninguém. Com a desculpa de protegermos pessoas que poderão vir a perder seus empregos, não denunciamos seus atos lesivos. Atos como o do funcionário que se oferece para fazer, em seus dias de folga, o mesmo serviço a preço menor do que aquele que a empresa que está vinculado estabelece. Ou daquele que orienta o cliente no próprio balcão, entregando cartões de visita, a buscar produto de melhor qualidade e melhor preço, segundo ele,
em loja de seu parente ou conhecido. Esquece que ele tem seu salário pago pelos donos da empresa para quem deveria estar trabalhando de verdade. Desviando clientes, está desviando a finalidade da sua atividade, configurando corrupção. Corrupção é sermos pagos para trabalharmos 8 horas e chegarmos atrasados ou sairmos antes, pedindo que colegas passem o nosso cartão pelo relógio eletrônico. É conseguirmos atestados falsos de profissionais que a isso se prestam para justificarmos nossa ausência do local de trabalho em dias que antecedem feriados ou outras datas de nossa conveniência. É promovermos a quebra ou avaria de algum equipamento na empresa a fim de termos algumas horas de folga. Corrupção é aplaudirmos nosso filho que nos apresenta notas altas nas matérias, mesmo sabendo que ele as adquiriu à custa de cola. E que dizer dos que nos oferecemos para fazer prova no lugar do outro, ou realizar toda a pesquisa que a ele caberia fazer? Examinemos com mais vagar tudo o que fazemos. Mesmo porque nossos filhos têm os olhos postos sobre nós, e nossos exemplos sempre falarão mais alto do que nossas palavras. Desejamos acaso que a situação que vivemos em nosso país tenha prosseguimento? Ou almejamos uma nação forte, unida pelo bem, disposta a trabalhar para progredir, crescer em intelecto e moralidade? Em nossas mãos repousa a decisão. Se desejarmos, podemos iniciar a poda da corrupção hoje mesmo, agora. E se acreditamos que somente um de nós fazendo, tudo continuará igual, não é verdade. Os exemplos arrastam. Se começarmos a campanha da honestidade, da integridade, logo mais os corruptos sentirão vergonha dos seus atos. Receberão admoestações e punições, em vez de aplausos, e se perceberão desonestos, em vez de espertos. E convenhamos, se não houver quem aceite a corrupção, aqueles que a propõem acabarão por si mesmos. Pensemos nisso e não percamos tempo. O mundo, para ser melhor, aguarda isso de nós todos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa de hoje, né? E esse tema me leva, ele falou muito claro, né, da parte material, da parte da matéria, onde nós somos convidados a atuar, né, como forma também de trabalhar a nossa evolução moral, evolução espiritual, ser colaboradores do Cristo, né, de Deus na obra da criação. Mas me veio, Carol, a ideia, né, claro, com foco mais no espírito, daquela fala de Jesus dos falsos profetas, né? E eu digo falsos porque falsificam a lei de Deus em benefício próprio, que é pior ainda, né? Por egoísmo, por orgulho, né? Então, quando nós adulteramos isso, né, principalmente aquilo que, entre aspas, é divino, é sagrado, e veio para benefício de muita gente, então aí é mais complicado, né? O débito aumenta muito. Então, o cuidado que nós temos que ter em relação principalmente a isso, né? As coisas que se referem principalmente ao espírito, e não estarmos preocupados por egoísmo, né? Por orgulho em benefício próprio, e falsificar e falsear essas informações que são verdades, né? E tem que ser para todos, mas muitas vezes nós as falseamos em benefício próprio, né, Carol? É verdade. É interessante o que a gente muitas vezes faz, até inconscientemente. A gente vai interpretando
seja as leis de Deus, seja as leis dos homens, as leis naturais, a gente vai interpretando ao nosso bel prazer, para aquilo que fica mais confortável na nossa estadia, no nosso convívio social. E foi muito interessante a hora que ele coloca, né, a questão que seja furar uma fila, que seja não pagar um imposto e tantas outras condutas. E aí fica muito claro, né? E a mensagem do Cristo sempre foi, né, fazer o bem a todo momento, né? E é interessante o bem, o certo é o certo, mesmo quando ninguém está vendo. O errado continua sendo errado, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque muitas vezes a gente acha, eu fiz tal coisa, mas ninguém viu. Mas a ação em si continua sendo errada. Não é porque ninguém viu, né, as nossas atitudes que elas se tornarão corretas. E isso acontece também na nossa linha de pensamento. Às vezes a gente tem pensamentos equivocados e aí a gente guarda isso como, não é nada, ninguém está vendo. Só que isso aí é o nosso sentimento vibrando, a espiritualidade está vendo, o universo em si está percebendo tudo isso. E tem outro ponto, enquanto a gente ouvia, que me veio à mente, é algo que o pessoal que às vezes escuta as minhas palestras estão cansados de ouvir, porque eu sempre faço esse comentário. Porque é uma coisa tão simples e é uma coisa tão verdadeira que muitas vezes a gente não se dá conta. E o que eu falo pro pessoal, né? Quando Jesus vem e nos traz, né? Eu vim implantar o reino de Deus no coração do homem. E ele fala, né? Vim construir esse reino, mas como? Individualmente no coração de cada um. Então, quando essa mensagem fala da corrupção, da mudança de sentimento, o que me remete? Se cada um de nós, hoje, a partir de hoje, mudar só em si, eu acreditaria que em poucos anos a gente teria um mundo já de regeneração se instalando muito fortemente aqui. Porque a gente não precisa de grande transformação, a gente precisa só que cada um cuide só de si, olhe para si, né? Olhe para suas pequenas corrupções. Qual de nós não acaba furando uma filinha? Qual de nós acaba não fazendo uma transação em que deixa de pagar ali, que seja um imposto a mais e acaba se beneficiando? Qual de nós não acaba prejudicando o outro, mesmo que pequeninamente, mesmo que sem querer? Mas aqui eu acabei me dando bem. Eu brinco lá em casa e falo assim, muitas vezes, vamos pôr o gato net, tá? Porque isso é errado, porque isso é certo, porque é muito caro. Mas assim, as pessoas trabalham por ali, né? Então, se você está fazendo errado, é errado, independente do que seja, né? E é interessante que isso vai casar com o que a gente vai falar depois, né? Exato. Que é a questão do homem de bem, tem tudo a ver. Que é trabalhar essa corrupção em nós, né? Sempre termina no homem de bem, que é o objetivo nosso aqui na Terra, né? Ser melhor. Mas, Carol, você falou disso, né? Das pessoas burlar principalmente o fisco, as taxas, né? E achar injusto, né? Pagar muito imposto e pouco retorno, pouco benefício, né? Aí a fala do Cristo é muito acertada nesse ponto, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, se realmente a gente acreditar que Deus vai prover a cada um de nós o necessário para que a gente passe essa encarnação cumprindo o nosso planejamento, melhorando, isso faz parte. É claro que cada país, cada localidade tem a sua normativa civil, e se nós estamos aqui encarnamos no Brasil, nós temos que respeitar as leis do Brasil, não é por acaso que a gente está por aqui. O que a gente tem que fazer é trabalhar para melhorar a situação, né, Carol? Com certeza. Eu acredito ainda que a partir do momento que cada um de nós começar a fazer a sua parte individual, o sistema como um todo muda. A gente vai ver que foi aquilo que eu falei, se cada um de nós, mas é igual aquela historinha, né, da estrelinha no mar, né? A pessoa tá lá, as estrelinhas estão morrendo, é uma pessoa só, aquele milhares de estrelinhas, ela vai catar uma, joga de volta pro mar, joga de volta pro mar. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Mas para aquela que está sendo salva, está fazendo toda a diferença. Exatamente. E isso somos nós. Então, se eu mudo aqui, dentro de mim, dentro do meu coração, as minhas atitudes, isso vai refletir dentro da minha família, do meu pequeno núcleo. Isso vai refletir dentro do meu trabalho. E é o que ele fala, né? As palavras às vezes convencem, mas o exemplo vai arrastar. Então, a partir do momento em que eu me coloco nesse ponto e começo a melhorar,
e começo a tratar bem aqueles que estão comigo. Reciprocamente ou por vergonha, eles vão começar a me tratar melhor. Eles vão começar a ter um olhar diferenciado pelo que está acontecendo ali. E aí, como se fosse uma corrente do bem, as coisas vão se transformando. E isso vai chegar numa abrangência da gente chegar nos nossos governantes, da gente chegar nas esferas mais altas também. Porque a partir do momento que nós estamos nos melhorando, que nós estamos transformando ali a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa cidade, o nosso núcleo, e aquilo vai aumentando, até chegar nas áreas maiores. Eu acredito muito nisso, que a partir do momento que a gente toma essa consciência de si, e olha para dentro de cada um de nós, olha para os nossos sentimentos, e trabalha isso vai exteriorizar, e isso vai contagiar de uma forma muito linda. A gente vê Jesus, olha a multidão que ele arrastou, e a gente vê o quê? Que muitos que estavam à sua volta eram pessoas que tinham erros, assim como nós temos, e elas foram trabalhando isso, e mesmo depois que ele partiu, né? A gente pega a história de Pedro, eu acho sensacional, porque a gente vê o tamanho da mudança dentro de uma única encarnação. Sai de um pensamento ali e de repente ele está explodindo em um outro entendimento. Exatamente, e nós não podemos esquecer, pessoal, que nós necessitamos do coletivo, necessitamos do grupo, da família. Por quê? Porque somos espíritos ainda inferiores. Então nós vamos aprender uns com os outros, né? Uns vão ajudar os outros. Por isso que nós temos um anjo da guarda, né? Que segundo Kardec é da segunda ordem. Para quê? Para nos inspirar sempre no bem, sempre no bem. Porque ainda nós somos muito apegados à materialidade, pela nossa própria condição evolutiva, né? Mas sem esquecer, o progresso é individual. A gente vem no grupo, a gente vem na família para aprender, para melhorar, mas o progresso é individual. Cada um vai depois fazer o autoexame, o exame de consciência e prestar conta, né, Carol, daquilo que fez ou deixou de fazer. Sem problema, dentro da justiça, dentro da misericórdia divina que abarca a todos indiscriminadamente. Tá aí, pessoal, sempre lembrando que esses textos do Momento Espírita podem ser acessados pelo próprio site da Federação Espírita do Paraná, o feparaná.com.br, e também pelo site do Momento, momento.com. Lá vocês vão ter não só o áudio, mas também o texto, né, que vale a pena às vezes meditar sobre ele. Bom, como fazemos todos os segundos domingos, a gente segue estudando a obra básica, a obra fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Esse material lançado por Kardec no dia 18 de abril de 1857 em Paris, e que é a base, né, de toda a edificação espírita, de todo o material que depois ele vem produzir até 1869, quando ele vem a falecer, né? Então nós estamos estudando essa obra básica, o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, que trata do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Lembrando que dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec depois vai apresentar o Livro dos Médiuns, né, que trata principalmente da mediunidade, dos espíritos. Vale a pena quem gosta desse tema mais da ciência espírita estudar. E aqui nós estamos no capítulo 3º, né, dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem como título Da Volta do Espírito, extinta ou terminada a vida corpórea, a vida na matéria, à vida espiritual, ou seja, o regresso do espírito à vida corporal. Nesse capítulo, Kardec coloca 3 subtemas que nós já vimos em programas anteriores, né? Nós estudamos o primeiro, a alma após a morte, que vai da questão 149 à questão 153, estudamos com a Teca e com o Antônio, né, há 2 meses atrás. O mês passado, com a Camila e com o Maurinho, nós estudamos o segundo subtema, separação da alma e do corpo, que vai da questão 154 a 162, e hoje eu e a Carol vamos apresentar para vocês as 3 últimas questões, né, Carol, desse capítulo, que tem como subtema perturbação espiritual. Nós vamos ver que isso aí é um fato, né? Um fenômeno, podemos dizer, né, Carol? É verdade. Que todos estão sujeitos. Com certeza. Em maior ou menor intensidade, né? Antes de entrar nas questões, né, Carol? Isso. Mas em linhas gerais é isso.
né? Então, todos nós que estamos aqui na matéria, vai chegar um dia que vai terminar a nossa passagem por aqui. Com certeza. Eu lembro sempre de uma fala do Haroldo nas palestras dele, que é engraçado, né? Assim, eu tenho uma notícia pra vocês aqui, ó. Vocês vão morrer. Todos nós vamos desencarnar. Então, isso é uma coisa que nós já sabemos. Todos nós vamos desencarnar. E quanto antes estivermos preparados, né, melhor. Então, eu acho muito engraçado, porque muitas pessoas, elas têm muito medo desse momento. E ele brinca também no segundo momento, que ele diz assim, por que você tem tanto medo? Você já passou por isso tantas vezes, né? E a nossa essência é espiritual, né, Carol? Então a gente sempre fala isso. A gente vinha comentando no carro de Cambé para cá, o medo, né, que algumas pessoas têm de morrer, né? Mas é isso que a Carol falou tantas vezes, tantas existências corporais, né? E a certeza da verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual, né? Porque esse medo, né, Carol? É complicado, né? É complicado, né? É o que é a nossa mente, né? É aquilo que a gente mesmo não entende. É uma angústia que entra, que é essa perturbação, não é nem medo, né? É essas nossas ansiedades que a gente tem em tudo na vida e também Sim. na hora da morte. Ou alguma coisa não resolvida, né? Que também tem que resolver, né? Aí, lembramos do Cristo quando ele fala, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho, ou seja, aqui na terra ainda, para não ficar uma coisa pior, e vem tudo, né? Vem tudo. Então, na questão 163, pessoal, que abre esse subtema da perturbação espiritual, Kardec faz a seguinte pergunta às entidades superiores que trabalharam com ele, né? Lembrando sempre que quem coordenou todo esse trabalho foi o próprio Jesus, né? Que a partir de determinado momento, Kardec adotou o nome de Espírito de Verdade, porque o nome Jesus incomodava principalmente os médiuns ali da Sociedade de Paris. A hora que vinha essa assinatura, depois que se fazia a análise da mensagem, né? Então Kardec passou a utilizar esse nome do Espírito de Verdade, que é a mesma figura, né? Ele coordenando desde o plano espiritual e Kardec aqui no plano material, apresentando esse consolador que, segundo promessa dele mesmo, né, ficaria eternamente uma doutrina filosófica, científica e espiritualista. Então, na questão 63, Kardec faz a questão: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Ou seja, a alma sabe o que está acontecendo depois de deixar o corpo? E os espíritos responderam: consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo na perturbação. Esse estado, pessoal, nós vamos ver nos textos seguintes, né? Ele vai ser maior ou menor dependendo da condição de cada um, né? Então, é claro que quanto mais evoluído, né, Carol, mais rápido é esse estado, a pessoa até acompanha o desligamento, mas o instante mesmo do desligamento, a consciência é interrompida, né? É como se eles vão nos trazer como um estado de sonolência, isso, né? Isso. É interessante a gente estar estudando esse tema, porque muitas pessoas até me questionam, né? Ah, eu desencarnei, cheguei no plano espiritual, tô vendo tudo, lembrei todas as minhas vidas passadas. E a gente sabe que não é bem assim, né? Igual a própria espiritualidade está nos trazendo, né? A gente fica nesse período de recuperação mesmo. E mesmo assim, depois desse período que a gente vai se recuperar, a gente não vai lembrando de tudo, né? Porque muitas vezes a gente está nessa ansiedade, eu vou desencarnar, quero saber o que eu fiz ao longo desde que fui lá, né? Criada a minha individualidade como espírito. E não é bem assim que funciona. A gente vai vendo da questão do merecimento, de todo esse trabalho evolutivo de cada um, né? Sim, até porque tem que ver se teria utilidade essa lembrança, e muitas vezes, pelo que nós fizemos no passado, né, para ainda continuar na condição de espírito inferior, provavelmente não foi coisa boa, né? Então, Deus dá esse esquecimento para nós, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual, para evitar esses conflitos, né, vamos dizer assim, né, de poder suportar ou não poder suportar essas imagens. Na 164, a questão é a seguinte: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos, ou seja, é igual para todos os espíritos? E os espíritos vão responder: não, isso depende da sua elevação. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, ao passo que o homem carnal
aquele cuja consciência não é pura conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Olha que interessante, pessoal. A resposta é objetiva, né? Claro, cada desencarne, cada falecimento é de um jeito, né? Até tem diferença entre falecer e desencarnar. Muitas vezes o corpo cessa toda a sua movimentação, toda a sua vida orgânica, mas o espírito continua ligado ao corpo, né? Então, faleceu, desencarnou, não, continua ligado. Então, há diferença, né? Eu gosto mais de usar o termo faleceu, porque o desencarne a gente não sabe se procedeu, porque aí é ele com a espiritualidade. A gente viu que o corpo lá parou de funcionar, belezinha, tá? Então faleceu. Agora, será que desencarnou? Ou seja, será que ele se desligou da matéria? Muitas vezes a gente não sabe. E nós vamos ver aqui no comentário de Kardec a questão seguinte, que esse tempo às vezes pode ser longo, né? Mas olha que interessante, vai depender do que esse desligamento? Do moral da pessoa. Por isso que Kardec vai insistir, né, da pessoa que se esforça para se modificar, né, Carol? Exatamente. Para ser melhor hoje do que foi ontem. Então esse esforço é isso que vai ajudar, é isso que vai contar, né? Ele dá o exemplo aqui da pessoa purificada, mas espera lá, se a gente for olhar a escala espírita, espírito puro só Jesus. Espera lá, mas a doutrina espírita não é para nós, espíritos imperfeitos e bons espíritos que ainda necessitam da reencarnação para acertar algumas coisas? Sim. Como é que a gente vai entender esse purificado? Já já a gente vai falar disso, né? Então ele fala muito aqui do homem carnal, né? Ou seja, aquele homem muito apegado à matéria, muito preso ainda às coisas da matéria, em detrimento das coisas do espírito. Então, descuidou das coisas do espírito durante a reencarnação e aí vai sofrer mais nesse momento, né, Carol? Com certeza. É o que ele frisa bem, né? Então, quanto mais a gente está apegado à matéria, apegado às pessoas que aqui estão, mais difícil é esse desligamento. Por quê? Porque a gente fica com a nossa energia vinculada a tudo isso. É interessante que sempre me vem à mente quando a gente fala isso daquele filme Ghost, né? Que na hora que ele vai desencarnar, a moça quer tanto ele ali e ele quer tanto ficar que ele acaba ficando ali e sentindo toda essa perturbação do pós-morte. Sim, e ele tinha mérito para isso. E ele tinha mérito para subir, né? Sim, tinha mérito para subir. Que a espiritualidade estava ali para auxiliar. E é interessante quando eu lembro da imagem da espiritualidade para auxiliar, que a gente vai ver também nos comentários de Kardec, que na hora do desligamento, na hora do nosso desencarne, é sempre realizado pelos bons espíritos. Então a gente está sempre bem amparado. Basta que a gente consiga perceber tudo isso, né? E muitas vezes até solicitar uma ajuda, né? Caso a gente esteja com um pouco de medo, um pouco de receio. Mas quando a gente tem essa ideia clara que a espiritualidade maior está ali nos assessorando, a gente vai se sentindo mais acolhido e mais seguro, né? Exato. Aqui na resposta dos espíritos, eles falam, além da purificação, fala dessa liberdade em relação à matéria, né? E aí a gente vai observar lá no Livro dos Médiuns vários fenômenos que se passaram com espíritos encarnados conhecidos, né? Como, por exemplo, a bicorporeidade, né? Da pessoa poder se manifestar num outro local e estando, né? O caso de Santo Antônio de Pádua é muito característico, ele estava na Espanha e se manifesta em Portugal, né? Então, a gente vai ver que é possível aqui na Terra, né, nós trabalharmos esse desprendimento da matéria, exercitando algumas das faculdades que em algumas pessoas, em alguns espíritos, vem nata, né? A dupla vista, né? E outras coisas mais. Então, por isso que é um conjunto de situações ou de processos que vão facilitar para que a gente seja mais purificado, e a gente vai ver o que Kardec vai dizer também por isso, e também liberto da matéria. E a última questão que fecha esse tema da perturbação espiritual, pessoal, a 165, Kardec faz a seguinte pergunta: o conhecimento do espiritismo, ou seja, da doutrina espírita, exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos responderam: uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antes da sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que exercem mais influência. Tá aí, pessoal, eu gosto muito da definição que Kardec dá no livro que é o Espiritismo, que a doutrina espírita, ela
é definida como filosofia espiritualista e ciência espiritualista experimental, né? Claro, esses dois temas, eles abrangem tudo, da vivência do espírito, do homem, né, do espírito encarnado, com consequências morais religiosas. Então, a gente pode conversar de espiritismo com qualquer pessoa que tenha a sua fé estabelecida, de outra doutrina, de outra crença, né, Carol? Por quê? Porque a gente quer levar para ele o conhecimento da espiritualidade, independente da fé dele. Com certeza. E é interessante que, se a gente for verificar, a maioria das religiões acreditam na vida após a morte, né? Eu costumo brincar com os meus amigos. Eles falam assim, não acredito em espírito. Ok, mas você acredita que quando você morre você vai para algum lugar. E se você vai para algum lugar, significa que existe alguma vida, existe alguma coisa a mais. Porque o que é que vai para o céu? O que é que vai para o inferno? O que é que vai para o purgatório? E isso fica sempre martelando na nossa cabeça, né? Então, a partir do momento que a gente acredita que existe algo depois da morte, mesmo que a gente possa não acreditar no espiritismo, mas as ideias elas vão se completando. Bom, se existe algo, que o espiritismo vai nos dizer? Ele vai nos explicar como esse algo funciona, né? Como que é essa vida depois que a gente deixa o corpo material. E foi isso que Kardec estudou, né? Como que esse espírito vai se comportar depois que ele deixa o corpo. E o nome, né, Carol, muitas vezes pouco importa se é anjo, se é alma, se é espírito, se é uma entidade de luz, né, se é uma centelha divina, né? Exatamente. O importante é saber que esse algo persiste, né, a morte do corpo físico, né? Isso é muito importante, né? Ele destaca aqui no final dessa resposta, né, prática do bem. Isso é um geral, não pergunta se a pessoa é dessa ou daquela denominação religiosa, qual é a crença, qual é a nacionalidade, se é homem, se é mulher, nada. É prática do bem, isso aí é comum a todos. E consciência pura, ele volta a falar, né, como sendo os elementos de maior influência nesse estado de perturbação. Aí, pessoal, eu fiquei matutando dessa consciência pura, e eu fui para a questão 922, quando fala da felicidade aqui na Terra. É a última parte lá do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, se havia alguma coisa de geral para que cada um pudesse ser feliz aqui na Terra, independente do estado evolutivo. E os Espíritos dão uma resposta interessante em relação à parte material, que a gente está vendo aqui, quanto mais apegado, pior, né? Com relação à vida material, a posse do necessário. Né? Tá aí a dica que os espíritos dão para a gente não sofrer nessa hora do falecimento ou do desprendimento. Então a gente tem o que precisa, nem mais nem menos. Em relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então eu penso que para nós, né, consciência pura é muito difícil. Consciência pura o Cristo tinha à época, tanto que Kardec o classificou como espírito puro. Nós temos que ter consciência tranquila. O que é uma consciência tranquila, né, Carol? Ter feito tudo que tinha que fazer. Exatamente. A gente ter dentro de si esse sentimento de dever cumprido. E outra, eu gosto sempre de acumular isso, aquelas cobranças excessivas que a gente se faz, que isso também nos perturba, de querer resolver o que a gente não pode resolver. O que não está nas nossas mãos. O que não está nas nossas mãos. Então, muitas vezes a gente é infeliz também. Por quê? Porque a gente acaba se preocupando demais com aquilo que não está no nosso controle. Então, quando a gente foca o nosso olhar para nós mesmos, né? Quando a gente começa a tirar esses pesos dos nossos ombros, a gente vai vendo que a vida em si vai ficando mais leve e a gente vai conseguindo momentos mais felizes. Porque se a gente tentar resolver o problema de todo mundo, do pai, da mãe, do vizinho, do cachorro, do periquito, a gente nunca vai ser feliz. Por quê? Porque e entender também as dificuldades como uma forma de aprendizado e não como uma forma de infelicidade, porque senão também a gente nunca vai estar no estado de que esteja um estado de felicidade relativa. Felicidade absoluta a gente sabe que é mais quando o espírito está lá num outro patamar de evolução, mas a gente vai ver que é exatamente isso. Então, quanto mais a gente consegue minimizar os efeitos daquilo que a gente ouve, das dificuldades que a gente passa, através do quê? Através do nosso próprio entendimento, né? Vem uma dor, eu recebo essa dor, verifico o que eu posso fazer para transformar, o que eu posso fazer para trabalhar isso,
Mas eu não guardo isso dentro do meu íntimo como se fosse uma ofensa pessoal. Então, muitas vezes, essa consciência pura e essa felicidade, ela tem a ver com todos os atos e fatos que acontecem na nossa vida, e a gente leva isso como ofensa pessoal. E aí a gente sofre, né? Porque quem é que gosta de ter o seu ego ferido? A gente ainda tem muito ego, e aí a gente acaba ficando nesse estado de perturbação de consciência, e a gente não consegue essa consciência mais pura, mais tranquila, que é o que ele fala, que vai nos auxiliar e auxiliar muito no momento do nosso desencarne. Ter resolvido, né, como diz Jesus, né, conciliai-vos com o vosso adversário. Muitas vezes o nosso adversário somos nós mesmos, os nossos próprios pensamentos. É verdade, porque quando a gente fala principalmente no perdão, né, Carol, o perdão começa na gente, né, no auto-perdão, né? Sim. Então, se eu não aceito aquilo, né, se eu não resolvo que eu vou ter que mudar, né, como é que eu vou fazer isso em relação ao outro, né? Muito difícil. Em algumas questões, pessoal, Kardec vai fazer um comentário nesse subtema da perturbação espiritual. Ele vai fazer um comentário um pouco longo, mas vale a pena a gente ouvir. A Carol vai ler pra gente. Vamos prestar bastante atenção, porque Kardec, dentro da didática, dentro da preocupação dele de esclarecer os temas, ele apresenta esses textos. É claro que é Kardec que trabalha na resposta, na pergunta, né? Ele como professor, mas quando ele escreve o texto é ele mesmo, né? Então muitas vezes ele reproduz nas respostas a orientação dos espíritos que vinham nas mensagens, né? Que vinham nas reuniões, não só na Sociedade de Paris, mas também nos grupos familiares. Mas aqui, esse texto aqui é dele. Vamos ver o que ele fala então sobre a perturbação espiritual. Então vamos seguir aqui na colocação de Kardec. Ele vai nos dizer assim: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem saindo de um sono profundo, e procura se dar conta de sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retorna à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipa a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses, e mesmo de muitos anos. Entre os que é menos longa, são aqueles que se identificaram, quando vivos, com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos, e, sobretudo, segundo o gênero da morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos e etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita estar morto, e sustenta com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é o seu e não compreende que dele esteja separado. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque eles não os ouvem. Essa ilusão dura até a inteira libertação do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, em seu entendimento, não está morto. O que aumenta sua ilusão é que, se ele num corpo semelhante ao precedente pela forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar, ele crê sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpar. Esse fenômeno é análogo aos sonâmbulos, iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais geral naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se então
o singular espetáculo de um espírito assistindo ao funeral como ao de um estranho, e dele falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma em tudo semelhante, a que acompanha um despertar tranquilo. Para ele, cuja consciência não é pura. Ele é cheia de ansiedade e angústias, que aumenta à medida que se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que segue a morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa com aqueles que lhe interessam. Tá aí, pessoal, o comentário de Allan Kardec, né? Olha, no finalzinho, no penúltimo parágrafo, e fica aqui a recomendação das pessoas, se quiserem ler esse texto novamente, mesmo que não tenha o livro em casa, mas pode acessar o Kardecpedia, né? Um aplicativo gratuito, né, Carol? Isso. Pode abaixar no celular, no computador, e lá estão todas as obras de Allan Kardec. Vai lá no Livro dos Espíritos e reveja esse texto aqui magnífico de Allan Kardec. Então, é o que ele fala, né? Para o homem de bem, para aquele que se esforça em seguir as leis de Deus e praticá-las, né? Mesmo que isso traga prejuízo material para ele vai pagar os impostos, né? Vai ficar devendo, mas vai pagar e tal, vai cumprir tudo, né? Mas assim, mais preocupado com o lado moral, com a vida futura, essa parte da perturbação é tranquila, porque ele está calmo, ele está sereno, ele acredita na vida espírita, ele acredita na vida futura, né? Aquele que não tem a consciência tranquila, esse vai sofrer. Olha só, ansiedade e angústia, né? Angústia, pessoal, é aquilo ligado àquilo que nós comentamos, né? De não ter feito o que deveria ter feito, então ele está angustiado, ele está triste. Puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Principalmente no campo da moralidade, né? E fica aí, né? Dependendo de cada um, dependendo do gênero de morte, ou seja, essas mortes violentas, por isso a nossa participação, quando a gente sabe, mesmo que não seja uma pessoa conhecida, né? Essas mortes de acidente de carro, né? Pelo desencarne rápido, né? Temos que orar por essas pessoas, porque a oração magnetiza o espírito, o ajuda no despertamento, o ajuda a ele ter força para poder saber onde está, o que aconteceu, né? Então são duas coisas que ajudam muito em qualquer situação de falecimento, de desencarne, né? É a oração e a evocação. Como a gente não tem o hábito da evocação, né, Carol? Então fiquemos na prece, oremos por essas pessoas, que isso vai ajudar tremendamente todas essas pessoas, né? E Kardec destaca logo no começo, né, a influência da matéria nesse processo. Muito grande. Nós vamos ver que isso é o que vai dar para o espírito a calma ou a intranquilidade depois, né? Por mais ou menos que ele esteja a pegar na matéria. Então, cuidamos para isso, cuidamos desse fator que nos impele, né? Nós estamos na matéria, nós estamos no corpo físico, precisamos deles, precisamos cuidar deles para que a gente tenha o tempo exato de estadia aqui na Terra. Agora, não é só isso, né, Carol? É verdade. É interessante aqui, então, começando quando ele fala da morte natural, que vai fazendo esse desligamento de uma forma tranquila e natural. O espírito, ele vai se perceber fora do seu corpo, mas ele vai se manter na serenidade, porque ele foi se preparando, né, ao longo, seja aquele que está acamado, que outro já está com mais idade. Então a gente vai vendo como que essa morte natural, ela é mais leve, principalmente para o espírito que já tem conhecimento. E a gente vai ver nessas mortes repentinas, que muitas vezes o que acontece, o espírito se vê do outro lado e não acredita que morreu. E isso é uma coisa que a gente vê muito nas reuniões mediúnicas. O espírito não sabe que desencarnou, né? Não sabe que morreu. Por quê? Porque ele ainda se vê o seu corpo e entende como se estivesse vivo, né? Ele percebe que algumas coisas ainda estão diferentes. As pessoas, os seus parentes não os ouvem, ele não consegue pegar, manipular as coisas, mas ele olha para si e vê e entende que ainda está vivo. E é essa a perturbação em si, é mais a perturbação moral, é mais a perturbação psicológica do não entendimento. Eu acho que é por isso que Kardec e a espiritualidade frisa tanto
no adiantamento moral, no conhecimento e no entendimento. Porque a partir do momento em que nós estamos serenos, com a consciência do dever cumprido, é muito mais fácil para a gente se deparar do outro lado e saber meio que o que fazer, né? Uma vez eu vi uma palestra e foi interessante, né? A palestrante, se eu não me engano, acho que foi a Anete Guimarães. Percebeu que tá morto, olhou no espelho, não se viu? O que você vai fazer? Entrar em desespero? Não, faça oração. Ore e peça ajuda, que a espiritualidade vai vir te orientar. Porque muitas vezes a gente fica tão desesperado, né? Fala assim, ai meu Deus, e se eu desencarnar? E se eu ver que eu tô? Faça uma oração, né? Peça ajuda a Deus. E é interessante que já me remete ao nosso lar, né? Quando André Luiz verdadeiramente está ali naquele estado de perturbação, mas ele eleva o seu pensamento a Deus, ele pede auxílio a Deus, a gente vê que os mensageiros vêm ao seu auxílio e o recolhem, né? Pois é, então vamos ver se adquirimos esse hábito da oração, né, Carol? Sim. Agora aqui já na encarnação, seja para dormir, seja para levantar, em qualquer momento da vigília, durante o dia, isso só vai ajudar, né? Antes de chamar o Reflexão Espírita, pessoal, tem um texto que a gente recomenda relacionado a esse tema, né, que está no livro O Céu e o Inferno, primeiro capítulo da segunda parte desse livro, né? Ele vai falar sobre o passamento ou a passagem, né? E ali no item 13, Kardec faz uma síntese, é bem rapidinho. Ele diz assim: o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito ou corpo espiritual, né? O corpo espiritual é o intermediário entre o espírito e a matéria, o corpo físico, né? Então, quanto mais lento for, mais sofrimento. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito, que é o que a gente tem dito aqui durante todo o programa. Para o espírito desmaterializado, diz Kardec, de consciência pura, novamente falando da consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Olha só, né? Tá aí, pessoal, fica a recomendação desse texto também do livro O Céu e o Inferno, como complemento, né, a essas três questões do Livro dos Espíritos. Nós vamos ouvir agora o Reflexão Espírita, que o Zé Antônio nos traz hoje com o título Deus Conta Conosco. Olá, amigos. Vamos à reflexão desta semana. Para isso nós vamos procurar um encontro muito importante, que nós já abordamos várias vezes este momento da chegada de Jerusalém de Jesus, com a sua comitiva, os seus discípulos, seus apóstolos, e mais aquela pessoa toda que o cercava, muitos protestados que vinham questionar Jesus sobre as verdades eternas, mais para incomodá-lo. E nós temos um momento que se tornou muito conhecido, que é aquele encontro daqueles escribas que vieram testar Jesus, já tinham sabido que Jesus já tinham silenciado os saduceus quando falava da vida, da imortalidade. Meu Pai não é Deus de morte, é Deus de vivos, né? E eles propõem uma outra perturbação, vamos dizer assim. Eles tentam perturbar Jesus com aquela questão se nós devemos pagar impostos. Então, no Evangelho de Lucas, Mateus, tem 3 evangelistas que narram esse fato. Nós separamos aqui o de Lucas, porque ele está dizendo assim, os escribas falam assim, é lícito. Primeiro eles envolvem, né, tentam envolver Jesus, mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, que não consideras a aparência da pessoa, que ensinas com verdade o caminho de Deus, e Jesus sabe que eles estão só falseando, que ele tem fazendo um teatro para criar um incômodo entre ele e a multidão, né? E eles perguntam, é lícito pagarmos tributo a César? Então a intenção deles era evidente, eles queriam colocar Jesus contra o Império Romano, e assim que Jesus falasse, não, vamos cuidar das coisas de Deus, eles iriam falar, viu, ele é contra César, e pronto, armariam aquela situação, mas não tinham ideia com quem que eles estavam conversando, e a gente sabe que esse diálogo, se fosse um diálogo simples, estaria simplesmente sendo vencido por Jesus pela lucidez do raciocínio. Mas Jesus vai muito além. Ele deixa um ensinamento tão profundo
que nos leva a fazer várias reflexões. Inclusive, hoje na nossa reflexão, eu vou apresentar um raciocínio de Emmanuel muito interessante sobre a questão de dar a César o que é de César, porque é o que acontece. Jesus pede então que eles mostrem a moeda, né, do Império Romano, pede para olhar. Tem uma imagem naquela moeda que nós chamamos de efígie, e ele pergunta de quem que é essa efígie, e eles falam de César. Então Jesus diz: deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. Então, nesse momento, o ensinamento de Jesus é muito maior do que simplesmente não se expor ali publicamente, que Jesus não precisava disso. Jesus sabia qual seria a hora dele, a hora que ele iria por amor a Deus e a todos nós se entregar de boa vontade à cruz. Aquele momento era um momento de ensinamento. Então ele diz assim: se dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está nos colocando em duas situações. Nós somos espíritos, filhos de Deus encarnados na terra. Nós temos deveres com Deus, com as leis de Deus, com as leis espirituais. Dai a Deus o que é de Deus. É um ensinamento. E o outro é: vocês estão encarnados, vocês estão no mundo. O mundo é físico. Esse mundo está sendo administrado por pessoas encarnadas. Nós temos deveres com a vida física. É um outro ensinamento. Então Emmanuel, num livro pouco conhecido das pessoas, chama Dinheiro, um livro publicado pelo Instituto de Difusão Espírita, que foi psicografado todo por Chico, as mensagens de Emmanuel, onde o título Dinheiro vai remeter a vários itens sobre o relacionamento das pessoas com a matéria. E nesse item 8, Emmanuel vai separar o capítulo que ele vai falar diante de Deus e de César, exatamente fazendo uma análise que nós apresentamos para vocês para esta semana, que eu acho muito importante. Mas fiquemos com essa imagem. A Deus o que é de Deus significa: nós somos espíritos, somos filhos de Deus, estamos na terra como filhos de Deus. Jesus está dizendo isso. Temos deveres com Deus aqui na terra. E os deveres com Deus são muito sérios, porque cada vez que nós burlamos ou lesamos as leis de Deus, nós colhemos as consequências em forma de sofrimento e de dor. E quando ele fala dai a César o que é de César, ele está dizendo: vocês estão no mundo, vocês têm deveres com o mundo. E é isso que Emmanuel vai dizer. Ele diz assim, nesse texto dele, desse livro Dinheiro: em nosso relacionamento habitual com César, César simbolizando aqui o governo político, diz Emmanuel, não nos esqueçamos de que o mundo não é de César, o mundo é de Deus. Gente, olha que lindo que Emmanuel fala. Emmanuel está nos recordando que por mais que o imperador romano naquele momento fosse César, o mundo não era dele. O mundo é o campo do Senhor, como nós dissemos um outro dia, numa outra reflexão. É aqui que Jesus veio educar os seus irmãos menos evoluídos que somos nós, mais imperfeitos que somos nós. Aqui a terra é a terra de Deus, o campo de Jesus. Então nós não estamos na terra de César, nós estamos na terra de Deus, diz Emmanuel. Não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César. Mas não vamos ser parasitas na organização social em que nós fomos chamados a viver. Então Emmanuel nos chama à reflexão de que nós temos compromissos com o mundo. Como Jesus fala, a César não quer dizer, nós temos compromisso com o mundo. Então ele diz assim: muitos se acreditam plenamente exonerados, livres de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque certo dia pagaram o imposto, pagaram a máquina governamental que nos dirige. E com os impostos postos, nós passamos a exigir então dos governos que eles nos sirvam. E Emmanuel vai questionar esse comportamento. Ele diz assim: é justo não esquecermos que somos de Deus, não de César. Mas César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Quer dizer, Deus conta conosco. Emmanuel diz que Deus conta conosco na execução dos planejamentos da evolução
do mundo que nós vivemos. Nós temos compromisso. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação: colaborar, participar da transformação do mundo em que nós vivemos. Socialmente falando, de qualquer maneira, seja científica, seja artística, seja religiosa, todo mundo tem que participar. Isso é dar ao mundo, a César no sentido o mundo. Então Emmanuel questiona: não é certo você pagar o imposto e achar que o mundo tem que te servir. Ao contrário, Deus, ele precisa de servidores no mundo que façam a sua vontade. Por isso mesmo, fala Emmanuel, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos a alcançar a vitória com o progresso real do mundo em que nós vivemos. E examinando o assunto nesses termos, ouçamos a voz do Senhor que nos fala na acústica da própria consciência. Procuremos executar os nossos deveres sem esperar que César venha nos visitar com exigências, quer dizer, cobrando-nos participação, mas que a nossa consciência de um espírito, filho de Deus, no caso, espírito cristão, nós temos deveres com o mundo. O trabalho é regulamentado pela vida, diz Emmanuel. Cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar os outros é recomendação do céu, e em razão disso, auxiliemos sempre, diz Emmanuel. E ele vai continuar mais algumas colocações, mas nós vamos ficar com esse raciocínio. Voltemos a Jesus. César é o mundo que Deus nos concede como um campo de evolução. Jesus nos governa. Nós temos deveres com o mundo. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Mas não esqueçamos que somos espíritos, que estamos dentro de leis espirituais. Tudo que nós devemos fazer no mundo em que nós estamos vivendo, que não é de César, é de Deus, tudo temos que fazer conforme a vontade de nosso Pai, à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido amigo, saudoso Zé Antônio Vieira de Paula, nosso querido amigo, que hoje, desde a espiritualidade, nos auxilia aqui, lá no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, que coordena o programa Além da Vida, né? Nossa gratidão imensa ao Zé Antônio por esse material riquíssimo que ele deixou à nossa disposição e que está à disposição na internet, pessoal, né? Playlist dele com todos os vídeos, todos os comentários. Nós gostaríamos, já de caminhando para o final do programa, recomendar duas biografias, bibliografia, né? Bibliografia, não biografia, biografia de pessoa, né, Carol? No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3º, Kardec vai analisar ali, a partir da questão 44, o homem depois da morte. Então, quanto mais a gente lê, né, mais a gente vai ter conhecimento, né? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, ou seja, a interpretação das máximas morais do Cristo à luz da doutrina espírita, o capítulo 2 e o capítulo 3 vão também reforçar esse tema da perturbação espiritual, quando fala da vida futura e quando fala também dos diferentes estados da alma na erraticidade. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente vai se tranquilizar, né, Carol? E vai viver melhor aqui na Terra, uma vida mais espiritual do que material. Com certeza. E Deus conta conosco, né? Se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós trabalhar em si os seus defeitos, se a gente buscar todos os dias, né? Assim como nos ensina Santo Agostinho, acho que, se não me engano, é no Céu e no Inferno, né, que ele traz, né? Todos os dias, antes de dormir, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e passo em revista os meus atos. Isso vai o quê? Nos auxiliar. A partir do momento que eu entendo, que eu identifico onde eu estou falhando, é mais fácil eu trabalhar isso daí. E é aquilo que Jesus sempre nos ensinou, né? Deus conta com cada um de nós para a sua transformação. E ele dizia: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, a partir do momento que a gente abre a nossa mente em busca de conhecimento, que a gente coloca as nossas ações em parâmetro com as ações do Cristo, com os pensamentos do Cristo, nós vamos, além de serenar o nosso coração,
além de trazer coisas boas para a nossa vida, a gente vai trabalhar na seara de Jesus, fazer a nossa parte na criação, que é o que a mensagem que a gente acabou de ouvir nos diz. Fazer a nossa parte. Deus conta conosco. O reino de Deus é uma semente implantada no coração de cada um, dentro da nossa individualidade. Buscar qual é o nosso papel. Nem que seja através de oração, nem que seja através de uma palavra amiga, nem que seja através de uma vibração. Muitas vezes a gente, mas eu não posso fazer nada. Sente lá na sua casa, né? Visualize a minha figura de Jesus, visualize muita luz sendo derramada por todo o nosso planeta. Isso tudo já é de grande valia, isso tudo já é tijolinhos que a gente vai colocando nessa construção maravilhosa que Deus colocou aqui e nos põe a participar. Verdade. Essa fala de Santo Agostinho, que a Carol disse, está no mesmo livro dos Espíritos, quando fala da perfeição moral, na questão 919. Conhecimento de si mesmo. Então, isso é muito importante. Conhecer para poder trabalhar, né? Carol, vamos nos despedir do pessoal, então? Então, pessoal, foi uma grande alegria estar com vocês esta manhã. Que Jesus possa abençoar o nosso domingo e a nossa semana. E que possamos, né, a partir de tudo que a gente conversou hoje, tentar ir colocando em prática no dia a dia, nas nossas mentalizações, nas nossas meditações e também nas nossas ações. Que Jesus nos abençoe. Isso, um bom domingo, uma boa semana, um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.